Bom, gente, então primeiro, boa tarde. Eu espero que vocês não estejam cansados. A gente vai falar de um assunto super legal, que é a legislação. Nossa, tô brincando, vai ser muito legal de verdade. Bom, então só me apresentando, eu sou a Aline, eu sou de uma empresa chamada Santa Causa, que trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência. Eu e meu sócio, Rafael, ele não pôde estar aqui hoje, mas a gente tem aí mais de 15 anos trabalhando com inclusão. A gente trabalhou muito no governo, com política pública, com projeto de inclusão. A gente começou fazendo isso na primeira secretaria da pessoa com deficiência que foi criada no Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas foi a secretaria municipal criada aqui em São Paulo. E a partir dessa secretaria, muitas outras vieram, inclusive a estadual, né? Hoje a gente tem uma secretaria no estado também, já há algum tempo. Mas não só agora em São Paulo, mas em muitos outros estados e muitos outros municípios. Isso é uma conquista para a gente ter essa preocupação de ter um órgão dentro do governo pensando políticas públicas para a pessoa com deficiência, tá? E aí, por conta dessa experiência, foi o que o Mário falou, que a gente teve a oportunidade, então, de trabalhar no projeto de desenvolvimento da Lei Brasileira de Inclusão, que é o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele também. Mas eu não vou falar só sobre o estatuto, tá, gente? Aí eu vou explicar por quê, para vocês entenderem melhor, mas a gente vai avançar um pouquinho aqui na apresentação, a gente vai entrando nesse assunto. Mas primeiro, eu queria conversar com vocês assim, porque toda vez que a gente fala de pessoa com deficiência, ou a gente fala de direito de minoria, né, da mulher, dos negros, a gente fala que é direito de minorias, né? Mas será que as pessoas com deficiência são minoria? Vocês têm noção de quantas pessoas com deficiência a gente tem no Brasil? Alguém quer chutar? Muitos, verdade? Muitos. Alguém quer chutar um número? Podem chutar, gente, um número aí. 100 mil, 200 mil, 10% da população. Quanto que é a nossa população no Brasil hoje? Beirando uns 2 bilhões aí de pessoas, né? E aí, quantos vocês acham? 1 milhão? Pode chutar, gente, não tem problema. Com todas as deficiências. 5 e 30%. Vamos descobrir então quanto que dá isso? Vamos lá. 45 milhões. 24% da população. Esse dado ele veio de um censo realizado pelo IBGE em 2010, foi um censo por amostragem, mas ele é muito próximo da realidade. E é interessante trazer que se a gente for subdividir por tipo de deficiência, o número mais apontado foi de deficiência visual. Desses 45 milhões, 67 disse ter algum tipo de dificuldade para enxergar. E isso, gente, dificuldade para enxergar que eu estou falando, são pessoas que usam óculos, tá? São pessoas com dificuldade de enxergar mesmo com a correção óptica, tá? Com bastante dificuldade de enxergar para ler, para se deslocar, para questão de mobilidade. Então aqui a gente não está falando só de pessoas que usam óculos, como eu, por exemplo, que tenho miopia, ou astigmatismo, tá? Então a gente tem aí 45 milhões de pessoas com deficiência. Para a Organização Mundial de Saúde, no mundo, a gente tem um número aí em torno de 15%, de 10% a 15%. Então a nossa colega aqui não estava errada quando ela falou 10%, também é um número que é utilizado, mas eles afirmam que em países em desenvolvimento, então países que a gente tem situação de vulnerabilidade socioeconômica muito alta, esse número pode chegar a 30%, tá? Mário, você não estava aqui, eu ia te agradecer pelo convite, te parabenizar pelo evento, porque eu acho super importante o que você está fazendo, o que você está trazendo, vocês estarem aqui também é fundamental, porque a doença que vocês têm é uma doença rara, e se vocês não batalharem por direitos, não se unirem, a gente com essa experiência de governo sabe que sem essa pressão social dos interessados, as políticas públicas não saem. Então, parabéns para o Mário e parabéns para vocês de estarem aqui num sábado de sol. Sempre vai. Você vai estar tomando uma cervejinha, vai estar aqui. Quem toma leve, quem tem leve, não pode tomar cerveja. Não pode tomar cerveja? Ai, meu Deus. Não pode, Mário? Deixa abafo o caso. Bom, gente, então continuando lá. Então aqui só trazendo mais alguns dados para vocês em relação a pessoas com deficiência no Brasil. Então, assim, daqueles 45 milhões, 32 milhões têm idade entre 15 e 64 anos. Então a gente traz esse dado só para mostrar para vocês como essas pessoas com deficiência que são lá alvo dessas políticas públicas são pessoas em idade ativa, são pessoas que
podem trabalhar, podem estudar, né, podem levar uma vida, planejar futuro. Então, a gente tem que fazer política pública para incluir essas pessoas. Elas não podem ficar à margem da sociedade, porque é 70% da população que é uma população útil para a sociedade. Então, isso acho que é um número que a gente traz aí para marcar a importância de se trabalhar essas políticas públicas. E aí, eu vou falar especificamente da Lei Brasileira de Inclusão para vocês. Aí, primeiro, uma pergunta. Vocês sabem como funciona o processo de aprovação de lei no Brasil? Vocês... É um pouquinho. Mas eu não vou entrar tanto nessa complicação. E vocês acham que leva mais ou menos quanto tempo para uma lei ser aprovada? Quanto tempo? A Vanessa até riu. Mas mais ou menos assim, quanto tempo vocês acham que leva uma... Depende do nível de interesse, né? Mas em média, vocês não podem ideia. Depende de quem apoia, de quem impressiona, do lobby, né? Então, aí a Lei Brasileira de Inclusão, vocês acham que demorou muito ou pouco? Mas só fez assim com a mão, assim, esticou o braço assim. Quem tem Leber aqui? Só de curiosidade. Levanta o bracinho. Who has Leber here? Tá. E quem independente da Leber tem alguma dificuldade para enxergar? Não, independente da Leber, não. E de para ouvir. Who has problem to see or to hear? Aqui também, na despite frente. the Leber here? Tá. Só para eu saber, porque caso eu abra algum slide aqui, eu vejo que tem mais dificuldade, eu vou falando para vocês, tá? Então, na verdade, a Lei Brasileira de Inclusão, ela levou 15 anos para se aprovar, e ele achou que ele falou, era muito, mas não era tanto, né? Mas eu vou contar, então, a historinha dela, porque eu acho que é importante vocês saberem como foi que a Lei Brasileira de Inclusão começou. Então, o que aconteceu? A Lei Brasileira de Inclusão, ela nasceu em 2000 por um projeto de lei, que na época era um deputado, que era o Paulo Paim. O que ele fez? Ele criou uma lei chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Naquela época não chamava Lei Brasileira de Inclusão, chamava Estatuto da Pessoa com Deficiência. Algum tempo depois, o Paulo Paim ele saiu a candidato a senador, foi eleito. E o que ele fez? Ele pegou a mesma legislação, fez umas adequações lá e também lançou como projeto de lei no Senado. E aí a gente passou a ter dois documentos muito parecidos, chamados Estatuto da Pessoa com Deficiência, tramitando no Senado e na Câmara dos Deputados. O que aconteceu? A lei, quando ela entra, assim, ela é protocolada por um senador ou por um deputado, ela tem que passar por uma série de comissões, né? Vocês já devem ter ouvido falar assim, essa lei é inconstitucional. Não ouviram isso? É quando ela atenta à Constituição de alguma maneira. Então, ela vai contra a Constituição, que é a nossa lei máxima no país, né? Então, como que a gente sabe se a lei é constitucional ou não? Ela passa por várias comissões e essa é uma das coisas que vai ser vista. Vai ser olhado o impacto tributário, se essa legislação gera algum impacto, vai ser levado para comissões de direitos humanos, se for o tema, para ser discutido, enfim. Ela vai ser designada em várias comissões da casa. E aí, não podia ser diferente, essas duas legislações muito parecidas começaram a tramitar na Câmara dos Deputados e no Senado, e no mesmo ano, elas foram aprovadas para ir para votação. Elas tramitaram por todas as comissões e foram aprovadas para irem para votação. Só que o que aconteceu? Em meados de 2008, 2009, enquanto essas leis aguardavam serem votadas, foi ratificado um documento internacional chamado Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Vocês já ouviram falar sobre a convenção? Alguém aqui já ouviu falar? Quem não ouviu, pode levantar a mão. Então, é um documento bem importante para vocês conhecerem, principalmente porque vocês agora estão entrando nesse universo de se entender como pessoa com deficiência e pessoa-alvo desses direitos, né, de políticas para pessoa com deficiência. Então, o que é a convenção? A convenção é um documento internacional, uma espécie de tratado internacional, criado pela Organização das Nações Unidas, a partir de uma discussão com muitos países, assim, mais de 80 países. Para quê? Para dizer o que é direitos humanos, ou seja, um padrão de direitos humanos no mundo. Então, assim, independente do país que você tiver, se ele adota a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o direito de pessoa com deficiência naquele país vai ser o mesmo do que os demais países que adotam a Convenção. É uma espécie de padrão. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a dizer que o Estatuto, os dois documentos que estavam lá na Câmara, eles estavam atentando contra a Convenção. Eles eram muito assistencialistas, eles traziam algumas previsões legais que não faziam sentido em relação à Convenção. A definição de deficiência, isso é bem importante, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, ela não estava adequada. E aí, o que aconteceu? A população, os movimentos de militância da pessoa com deficiência barraram esses documentos e falaram, não vai votar isso daí, a gente não gosta disso, isso não me representa,
né? Agora a gente não tinha essa hashtag na época, mas agora tem, não me representa, e não queremos esse documento. E aí ele parou, ficou lá parado um tempão. Só que o que aconteceu com esse documento? Ele podia continuar lá parado, só que o que acontece na Câmara, no processo legislativo? Lá na Câmara é assim, toda vez que alguém cria uma legislação com um tema parecido, similar, ele entra junto com outro para ser discutido junto nas comissões. Isso aí a gente chama apensar. A gente chama apensar um documento, uma legislação, um PL, né, um projeto de lei a outro. O que começou a acontecer? Toda vez que um deputado ou senador fazia um projeto de lei para pessoa com deficiência, ele era pensado ao documento do estatuto. E aí o que começou a acontecer? A casa não votava mais nem discutia mais documentos para pessoas com deficiência. Até se discutia, mas eles não iam para frente. Por quê? Porque o estatuto estava lá, todos os projetos de lei para pessoa com deficiência estavam sendo pensados, mas as pessoas não queriam o estatuto, mas elas queriam as outras legislações. E como fazer? E aí, o que fazer com isso? E aí, o que aconteceu? O governo foi lá e falou assim, não, vamos criar um grupo de trabalho de técnicos, especialistas na área de pessoa com deficiência, seja saúde, seja direito civil, seja educação, e a gente vai discutir esse documento e vai adequar ele à convenção. E ele vai ter que ser um documento que funcione, que seja aprovado pela população. E aí isso foi feito. E aí o que aconteceu? Em 2012 esse GT foi formado, foi discutido tudo que tinha que ser feito adequado a esse texto à luz da convenção. Em 2013 esse texto entrou em consulta pública. O que significa isso? Ele foi levado para a população opinar. Aí a população tinha que olhar esse texto e dizer o que eles achavam bom, o que estava ruim, fazer inserções de coisas que talvez faltassem ali ou criticar coisas que não eram adequadas. E é muito bacana dizer que essa consulta pública, ela foi, primeiro, ela teve vários modelos interessantes. Primeiro que ela foi o primeiro projeto de lei no país a ser traduzido integralmente em vídeo para a língua brasileira de sinais. Isso nunca aconteceu, infelizmente não continua acontecendo. Acha que isso deveria ser feito com todos os projetos de lei, isso ainda não acontece. Mas foi um documento que foi integralmente traduzido, e era um documento muito grande, né? Ele veio uma legislação bastante extensa. E a gente recebeu mais de 1000 contribuições em relação a esse documento, e todas elas foram analisadas, algumas incorporadas, outras adequadas e outras descartadas, mas todas foram analisadas. E aí, finalmente, em 2015, esse documento foi aprovado e sancionado pela presidente na época e entrou em vigor em janeiro de 2016. Essa é a Lei Brasileira de Inclusão, então ela levou esse tempinho aí curto. Agora vocês já sabem essa história. E aí, alguém aqui já conhecia a Lei Brasileira de Inclusão? O Mário? Obrigação, né? Quem mais? Alguém já tinha ouvido falar da Lei Brasileira de Inclusão? Já tinha ouvido falar? Já. Mas alguém já leu? Dessas pessoas que ouviram falar? Tiveram... Tá. Duas coisas bem legais que eu acho, assim. Eu e meu sócio, a gente trabalhou muito com política pública. A gente também não gosta de legislação. Desculpem os advogados que estiverem aqui. Mas os textos são muito chatos. Desculpa os advogados. A Vanessa já me olhando com cara de opa, como assim? Mas assim, gente... Juridiquês é chato e é difícil, né? Coisa para advogado mesmo. E é isso que é a dica que eu quero dar. No caso da Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, são textos mais interessantes de ler, porque eles não têm tanto essa coisa do jurídico ali, é um texto mais fácil, mais fluido. E é gostoso de ler, eu acho que vale a pena porque é um tema de interesse de vocês. Eu vou trazer vários elementos aqui interessantes de avanço que a LBI trouxe, mas não é igual a ler o texto, tá? Lá vão ter outras coisas, a gente talvez tenha particularidades que digam respeito a você, pessoa, independente da condição que você tem como pessoa com deficiência, você pode encontrar ali algum amparo legal que seja interessante ou para alguém que você conhece. Então eu deixo aqui de lição de casa para vocês lerem esses documentos, tá bom? E aí vamos lá só entender um pouquinho. Só para vocês saberem então, a LBI ela é dividida em livro 1 e livro 2. Assim é o nome, mas é um documento só, tá, gente? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Fica à vontade. No livro 1 você vai ter as disposições gerais, que a gente fala que são terminologias, definições, a definição de deficiência, os direitos fundamentais, então, direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direito à habitação, todos os direitos fundamentais, e vai falar sobre acessibilidade. E aí no livro 2 a gente vai falar mais sobre acesso à justiça, os crimes e infrações, e as disposições finais, que são as mudanças. A LBI ela mudou uma série de legislações que já existiam, então essas disposições finais vai trazer essas alterações. E um modelo que a LBI traz, que é a tomada de decisão apoiada. Eu não vou entrar muito nela hoje, que é um pouquinho mais complexa, acho que talvez não diga tanto com respeito a vocês, mas a gente pode avançar se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso.
Aí alguns avanços principais, eu vou falar de outros, tá? Mas eu vou trazer os principais que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe. Então a LBI, ela traz uma coisa que é o auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? É um auxílio para pessoas com deficiência que estão no trabalho, mas que é uma espécie de renda complementar, que vai ser oferecido a pessoas com deficiência em condição socioeconômica vulnerável, que eram beneficiárias do BPC. Vocês sabem o que é o BPC? Benefício de prestação continuada? Quem não sabe o que é o BPC? Tudo bem. Eu vou fazer uma explicação rápida agora, mas mais para frente eu trago o BPC para explicar melhor para vocês o que é. Mas o BPC é um benefício de renda complementar oferecido pelo Ministério de Assistência, que é um benefício socioassistencial, ele não é uma aposentadoria, tá? Para vocês não confundirem. É parecido com o Bolsa Família, mais ou menos similar, a lógica é a mesma, para tirar uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Ele é oferecido a pessoas com deficiência e idosos, tá? Então, no caso do auxílio inclusão, se uma pessoa que era beneficiária do BPC, quando ela vai para o mercado de trabalho, como o BPC ele é atrelado à renda, se a pessoa vai trabalhar, ela perde o BPC. Aí a ideia é que o auxílio inclusão venha para ajudar essa pessoa que entrou no mercado de trabalho a ter uma renda a mais pela questão do custo de deficiência, que é um custo que existe. Então, que é tratamento, medicamento, recurso de tecnologia. A gente sabe que uma pessoa com deficiência, ela naturalmente tem um custo de vida mais alto, então ele vem para dar esse apoio. No caso desse avanço, ele ainda está em fase de regulamentação, então a gente ainda não tem como solicitar esse auxílio, tá? Porque ele ainda está sendo regulamentado, mas isso que é importante vocês acompanharem a legislação. Eu acredito que o Mário tem os grupos, né, Mário? Quando sair, você deve colocar alguma coisa para avisar. O uso do FGTS para compra de órteses e próteses. Esse benefício ele já foi regulamentado, ele foi regulamentado pelo decreto 9.345. Então, pessoas com deficiência que precisam de órtese ou prótese podem solicitar o FGTS para fazer a aquisição desses produtos, tá? Isso já foi regulamentado. E aí não tem critério de renda, tá, gente? Isso é para qualquer pessoa. Discriminação. Outro avanço que a Lei Brasileira de Inclusão traz muito importante. Ela torna a discriminação contra a pessoa com deficiência crime. E crime mesmo, gente. É crime com pena de multa. A pessoa tem que pagar um valor lá e aí a gente vai ter lá a definição de valor na legislação e isso varia de acordo com o tipo de crime e cadeia, tá? Então a pessoa que discriminar também vai presa. Então, caso vocês sofram qualquer tipo de discriminação em razão da deficiência de vocês, vocês podem registrar um boletim de ocorrência e pedir apuração dos casos e a criminalização da pessoa ou do veículo. Esse crime ele não é só para a pessoa, ele também é para a empresa. Então, no caso de uma escola que recusa a matrícula de aluno, isso é crime. No caso de um plano de saúde que recusar a contratação do plano por conta da sua deficiência, isso também é tipificado como crime, tá? Então é bem importante que vocês saibam que existe agora esse amparo. Pode falar, né? Só fazer uma pergunta aí, a multa obviamente não vai para a pessoa ofendida, né? Não, ela vai para o Estado, não, a multa não é paga para a pessoa. Sim. Lembrar esse Mas eu acho que os advogados, talvez você vai falar um pouquinho mais, que aí a pessoa tem que entrar com um processo individual. Eu já falei toda para você. Não. Não, mas eu falo a coisa de como se defender do ponto de vista, espécie de ressarcimento moral, esse tipo de coisa é possível, mas aí é um outro processo que a pessoa pode dar entrada. E aí não tem um valor pré-estabelecido como a multa, né? Aí depende da pessoa. Aí também a questão de discriminação do trabalho, a Lei Brasileira de Inclusão alterou a Lei 9.029, que falava sobre discriminação do trabalho, mas não tinha pessoa com deficiência tipificada lá. A Lei Brasileira de Inclusão colocou, então você não pode ser discriminado no ambiente de trabalho em razão da sua deficiência, você não pode ser discriminado no ambiente de trabalho, mas principalmente em razão da sua deficiência, então isso também está descrito lá. Outra coisa que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe foi o cumprimento da lei de cotas como critério de desempate em licitação. O que a gente tentou, na verdade, foi que o governo não pudesse contratar empresas que não cumprissem a lei de cotas. Então, é outra pergunta. Vocês sabem que existe uma lei de cotas para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Todo mundo sabe. Eu vou falar um pouquinho dela aqui na frente, mas então só para vocês saberem. Uma coisa que a gente brigou na época da Lei Brasileira de Inclusão foi que nos processos de licitação do governo não fosse possível contratar uma empresa que não cumprisse a lei de cotas. Só que nas negociações com o governo isso não foi possível, eles disseram que a gente ia paralisar os planos de expansão, porque as construtoras, principalmente a parte de construção civil, não ia conseguir cumprir, enfim. Aí o que a gente conseguiu na negociação foi dizer que, então isso é um critério de desempate, se você tiver lá duas empresas
com o mesmo valor. Se uma delas cumprir a lei de cotas, ela vence a licitação. Então, isso foi uma conquista para a gente também. Fez uma mudança também em relação aos direitos civis, então a pessoa com deficiência não é mais considerada incapaz para os direitos civis. Então, direitos civis: casar, abrir uma conta corrente, adquirir um imóvel, cuidar da sua vida financeira, né, ter autonomia. Então, assim, antigamente, antes da Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência era considerada incapaz para os atos da vida civil, e esse era um problema muito sério, principalmente para as pessoas com deficiência intelectual, que tinham mais dificuldade de manifestar a sua vontade. E hoje não, hoje é o contrário. Você tem que provar que a pessoa com deficiência não tem condições para os atos da vida civil, para você poder interditar essa pessoa. Ao contrário, ela é considerada capaz até que se prove que ela não é capaz, tá? Então, inverteu a leitura. E aí, uma coisa bacana que a LBI traz é a acessibilidade em todos os aspectos. A LBI, ela fala da acessibilidade não como só os recursos que você tem que oferecer, mas acessibilidade no conceito de desenho universal, ou seja, acessibilidade para todos, de todas as maneiras. Então, a meta da LBI é você atingir o que a gente chama de desenho universal, que é acessibilidade plena. E não é só a coisa de oferecer recursos pontuais, tá? E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E aí, eu vou trazer o que eu acho que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe de mais importante, na nossa opinião, em relação a avanço, que é a definição de deficiência para a Lei Brasileira de Inclusão. Então, quem é a pessoa com deficiência alvo das políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil? Aí ela vai trazer a definição. Quem é a pessoa com deficiência? Ela fala o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, sensorial, intelectual ou mental, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O que isso significa? Significa que, independente das limitações que essa pessoa vivencie, o que vai dizer o quão ela está incluída ou não, não é a deficiência que ela tem, mas as barreiras que o meio oferece para que ela esteja incluída. Então, ela vai dizer que limitação é o resultado da deficiência versus a interação com essas barreiras do ambiente. Vou falar assim: Aline, mas eu ainda não entendi, isso está muito confuso. Aí eu vou fazer uma coisa para facilitar para vocês. Eu vou trazer um desenho. E eu vou explicar. Um desenho meu, vocês viram que eu desenho muito bem. Essas menininhas de palitinho são meus melhores desenhos. Mas aí, então, eu trago uma menininha ali sentadinha, que eu chamo ela de Mariana, com uma carinha triste. A Mariana, ela tá ali sentada porque a Mariana, ela tem uma deficiência que chama paraplegia. Então, a Mariana, ela não pode andar. E ali, do lado da Mariana, brincando, feliz, um pouquinho distante da Mariana, estão 3 crianças interagindo. Aqui eu quero mostrar para vocês o conceito da LBI, que fala a diferença entre deficiência e incapacidade, tá? Nesse caso aqui, aí vocês vão me ajudar a entender. A Mariana, ela tem uma deficiência que é a paraplegia, certo? Qual que é a incapacidade da Mariana aqui? Mobilidade? Vocês acham que a capacidade da Mariana é de andar? O Mário tá lá no fundo. Oi, professor, boa tarde, fique à vontade. Imagina, fique à vontade. Bem-vindo. Então, o que vocês acham? A capacidade da Mariana é de andar? Depende do quê? Então, mas a capacidade dela é andar? Ou é de participar? Ó, vamos lá, vou abrir o próximo quadro para ficar mais claro. Ó, aí nesse próximo quadro, a gente trouxe para a Mariana uma coisa que chama facilitador, ou tecnologia assistiva, ou recurso, né? Depende do que é a cadeira de rodas. A Mariana deixou de ter a paraplegia, a deficiência, mas o que ela deixou de ter? A incapacidade de participação, não é? Porque ela continua não andando, lembra? É por isso que a gente fala assim, a capacidade dela não é andar, é participar. Esse que é o olhar que a gente precisa ter, que é a ação, é a atividade. Ali a Mariana quer brincar. Independente dela andar ou não, dela usar a cadeira, ela pode brincar com a cadeira de rodas. A dificuldade dela naquele momento era de participação, de interação. Então, quando eu trouxe um facilitador para a Mariana, ela continua a ter deficiência, porque é inerente a ela, a gente não vai mudar isso. O que a gente mudou? O ambiente, não foi? E a gente ofereceu para a Mariana a oportunidade de participar. Ela deixou de ter uma incapacidade. Até que
A gente encontrou a primeira barreira. Aí o que aconteceu de novo? Que é uma escada, né? Aqui nesse caso. A Mariana está lá embaixo, no começo da escada, e as crianças estão brincando lá em cima, no último degrau, no patamar. O que aconteceu? A Mariana deixou de ter deficiência? Ela está com o facilitador lá também, não está? Ok? Ela tem um recurso assistivo. Qual que é a incapacidade dela? O ambiente. O que voltou a ser a incapacidade dela? De participação de novo. Mas por quê? Falta de acessibilidade. Falta de acessibilidade no ambiente. Então aí é um fator ambiental que a gente chama que está impedindo a participação, não é? E aí a gente vai lá para o próximo, em que eu faço o que a gente chama de adaptação do meio. E aí a Mariana, a gente colocou uma rampa no lugar da escada e a Mariana pôde de novo voltar a participar. Aí de novo a pergunta, a Mariana deixou de ter deficiência? Não, porque está inerente, né? Lembra que o professor aqui antes na palestra aqui da acupuntura ele falou? A gente tem uma situação, não é? Que é a deficiência, isso não vai mudar. A gente vai ter que aprender a conviver com ela. O que a Lei Brasileira de Inclusão traz é que essa adaptação, ela não é feita na pessoa. Essa adaptação é muito mais no ambiente. A gente tem que ter esse olhar que a adaptação ela vem de fora. Você oferecer o recurso adequado, você oferecer um ambiente adequado, a pessoa vai ter oportunidade de participar. Tá? Então, ficou claro para vocês, então, o conceito? Isso a gente chama de modelo social. Ele vem no contraponto ao modelo médico que a gente falava, que antigamente a gente tinha aquele modelo que a gente falava da reabilitação, que a pessoa, quando ela ia para a reabilitação, se ela não andava, ela tinha que chegar o mais perto de andar. Se ela não enxergava, ela tinha que chegar o mais perto de enxergar. Se ela não ouvia, ela tinha que fazer leitura labial, né? A gente não tinha esse olhar de que era o ambiente que não oferecia o acesso, né? Era a pessoa que tinha que se adaptar ao ambiente de alguma maneira. E hoje não, a gente tem um olhar diferente, né? A inclusão social, ela entende a deficiência muito mais como uma característica do que como uma questão de limitação, tá? E aí, vamos lá. E em relação à acessibilidade, por que as pessoas, em geral, precisam se preocupar com isso? Por que a gente precisa se preocupar com acessibilidade? Vocês já pararam para pensar nisso? É um direito. Mas por que você, por exemplo, que não precisa de acessibilidade, precisa se preocupar com isso? Então vamos lá, então vamos fazer o seguinte, já que vocês não estão sabendo responder, eu vou ajudar vocês a achar a resposta. Vamos ficar todo mundo de pé. Inclusive esse rapazinho que está com fone de ouvido aí atrás, ó, pode falar que ele é para ele levantar também. Vamos lá, gente, estica e alonga para tirar a preguiça do corpo, braço pro alto. Tô brincando, não é ginástica laboral. Então, na verdade é assim, ó, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Aí, à medida que vocês forem se identificando com as perguntas, vocês podem sentar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta para vocês vamos ver, quem aqui é canhoto? Pode sentar. Os canhotos sentem. Nossa, quantos canhotos? Olha. Quem aqui... Deixa eu pensar, uma pergunta difícil para vocês. Quem aqui é idoso? Não pode mentir a idade, hein? Pode sentar. Idosos podem sentar. Isso devia ter sido a primeira, né? Atendimento prioritário. Vamos ver, o que mais? Quem aqui já quebrou um braço ou uma perna? De vocês, hein, gente? Não é do outro. Que uma vez eu falei isso, a pessoa não quebrou um braço de um cara jogando futebol. Não, é o seu. Então, quem luta Muay Thai, essas coisas, é o seu braço, hein, gente? Só a perna. Só isso. Nossa, que o pessoal foi bonzinho, não deu trabalho pra mãe e pro pai, né? Tranquilo. Então, tá bom, vamos lá. Quem aqui já tropeçou numa calçada usando salto alto? Podem ser os homens também, gente. Nenhum preconceito se vocês usam salto também, viu? Os meninos não sentaram. Tá. Última pergunta, então. Quem aqui usa óculos? Pode sentar. Olha, eu sou muito de pé. Caramba. Muito bom. Então, ok. Quem não sentou agora, levanta a mão, deixa eu ver, tá todo mundo de pé, ok. Quem não sentou, ó, pessoal, olhem para trás para as pessoas que não sentaram. Agora vocês podem sentar. Então, vamos lá. O que eu quis dizer com essa dinâmica com vocês? Eu quis dizer que todo mundo aqui tem deficiência? Não. Não foi nada disso. Vocês acharam que era isso? Não.
Tá bom. Na verdade, o que eu quis dizer? Eu quis dizer assim, que para aqueles 24% da população que eu mostrei para vocês, a acessibilidade ela é fundamental, né? Essencial. Mas, para o restante da população, a acessibilidade ela vai tornar os ambientes mais seguros e mais confortáveis para todo mundo. E aí, pensando, né, quando a gente fala da pessoa que é canhota, quantas vezes vocês não precisaram de algum recurso? Que era uma carteira do outro lado, ou era aquela caneta que borrava, lembra? Que vocês passam a mão em cima da caneta, enfim. Exatamente. Eu tenho um filho que era pequeno, agora está grande, mas já tive muitos problemas com calçadas inadequadas, né, para pegar um ônibus, às vezes com ele no colo, no carrinho de bebê. Então, assim, a acessibilidade para mim teria trazido muitas vantagens em determinados momentos da minha vida, lógico que não o tempo todo. Agora, vai ter um momento que eu espero e aí eu desejo que são essas pessoas, por exemplo, que não sentaram e que não se identificaram nessas perguntas que eu fiz. Eu desejo que elas envelheçam, que elas, tomara, que vocês fiquem velhinhos. E aí, naturalmente, vocês vão perceber vocês vão vivenciar uma série de limitações. Vocês vão enxergar menos, vocês vão ter mais dificuldade para caminhar, vocês vão ouvir menos. E aí vocês vão perceber o quanto a acessibilidade é importante na vida das pessoas. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é um direito, mas ela tem que interessar todo mundo, ela tem que preocupar todos nós, porque ela é importante para todos nós, tá? Então, quando a gente faz essa brincadeira, essa discussão, essa cobrança da acessibilidade, ela tem que ser da sociedade como um todo, tá? Porque ela interessa a todos nós. E aí eu vou trazer só mais alguns avanços aqui para vocês e vou falar de outros... uma coisa importante, deixa eu só ver uma coisa que eu estou sentindo falta de um quadro aqui de premissa. Não veio, mas vamos lá. Uma coisa importante que eu não falei sobre a LBI para vocês é assim, ó. A LBI, embora ela chame Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela não é, gente, um compilado de leis sobre direitos da pessoa com deficiência, tá? A LBI, ela vai trazer avanços, então, ou seja, novos direitos, ela vai consolidar em lei aquilo que a gente tinha como garantia apenas em decreto, porque não sei se vocês sabem como funciona, mas o decreto é uma coisa que ele pode ser alterado a qualquer momento por uma ação do executivo, assim, é muito rápido esse processo, então ter isso garantido em lei é uma chance maior de não ter mudança, de ter esse direito garantido, então a LBI faz isso. Então por isso você vai falar assim, Aline, mas eu vi um direito lá na LBI que isso já existe. Existe porque ele estava provavelmente em decreto e a LBI transformou ele para lei. Outra coisa, a LBI também alterou diversas legislações que já existiam para tornarem elas mais inclusivas. Mas existem diversos direitos da pessoa com deficiência que não estão na Lei Brasileira de Inclusão. Então é importante dizer isso para vocês não acharem que vocês vão pegar a Lei Brasileira de Inclusão e todos os direitos de vocês vão estar lá, tá bom? Então lá traz uma série de questões importantes, mas não é um compilado de legislação e de direitos, tá? E aí então outros direitos que a LBI trouxe, e aí mais voltados para o caso de vocês que têm uma deficiência visual, então ela fala bastante sobre a questão da acessibilidade em programas de televisão, cinema, teatro, equipamentos culturais. Ela vai falar também de eventos, ela vai falar sobre livro acessível. A LBI vai trazer a questão e vai falar que é obrigação sim das editoras oferecerem livros em formato acessível, independente de direitos autorais. Elas não podem usar os direitos autorais como desculpa para oferecer livro em formato acessível. A LBI traz uma coisa bem importante, que é a acessibilidade em sites. A gente tinha já uma discussão sobre acessibilidade em sites, mas antes da Lei Brasileira de Inclusão se entendia que essa obrigação eram só em sites públicos, né, sites do governo. E hoje não, a LBI deixa bem claro que a acessibilidade tem que ser em todos os sites de qualquer empresa que tenha sede no Brasil. Fala sobre a questão de educação inclusiva, então oferta de materiais. Se vocês forem para o colégio ou forem para a universidade, é obrigação sim, seja ela pública ou privada, de oferecer adaptação de materiais para vocês no formato que for mais adequado, oferecer recursos de tecnologia, né? A doutora que veio na outra palestra mostrou uma série de recursos, os videoampliadores, os sistemas OCR de tradução de texto, enfim, então é sim obrigação também, e é trazido esse direito na LBI. E vocês também têm direito ao atendimento prioritário na tramitação de processos civis e na restituição de imposto de renda. Então, quando vocês declararem imposto de renda, informem que vocês têm deficiência, que a tramitação ela é mais rápida, ela é feita com mais celeridade para as pessoas com deficiência. Vocês têm prioridade na análise.
E aí, entre os recursos que a Lei Brasileira de Inclusão traz em relação à pessoa com deficiência visual, ela vai bater bastante forte em relação à questão da audiodescrição, tá, gente? Então, é importante trazer esse... Vocês já ouviram falar da audiodescrição? Todo mundo aqui sabe o que é audiodescrição? Quem não sabe, pode levantar a mão. Alguém não sabe? Mesmo que não tenha deficiência, não tem problema. Aquele recurso que descreve as imagens, ok? Então a LPI traz isso, eu acho importante só dizer, a LPI ela traz alguns, cita alguns recursos, mas esse citar ele é exemplificativo, viu, gente? Porque a tecnologia avança e pode ser que surja uma outra coisa que seja muito melhor para a inclusão, e não quer dizer que o governo ou as empresas vão ter que atender só aquilo que está descrito na LPI, porque a LPI traz um exemplo de modelos de tecnologia ou de recurso, tá? E aí, falando da acessibilidade na web, só caso vocês queiram saber mais, a gente tem um movimento que chama Web para Todos, que é um movimento que ensina a fazer acessibilidade em sites, tá? Acessibilidade digital, em materiais também, em apresentações de PowerPoint. Então, se vocês quiserem conhecer mais, vale a pena entrar. É um movimento bem legal. A audiodescrição, eu falei um pouquinho aqui para vocês. Então, quando você traz o recurso, aí eu trouxe uma charge, talvez para quem não está conseguindo visualizar na tela. É uma pessoa cega sentada numa poltrona de frente para uma TV, e aí a TV está saindo o som dizendo assim: olhe para esta obra de arte, veja que design arrojado, lindo, ficou interessado? Ligue para o fone que está na tela. A pessoa não consegue nem saber o que é obra de arte, nem ligar para o telefone que está na tela, né? Tipo, fica totalmente excluída do acesso. Então a audiodescrição vem para isso. E aí eu trouxe alguns só para citar alguns outros direitos que não estão previstos na Lei Brasileira de Inclusão, mas que são de interesse de vocês. Então é a lei de cotas, então que é uma lei, uma política de ação afirmativa para a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Então o que a lei de cotas diz? Que toda empresa, a partir de 100 funcionários, tem que contratar pessoas com deficiência, e ela divide isso em percentuais. Então até 200 funcionários, 2%, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000 funcionários, 4%, e de 1.001 em diante, 5% do total de funcionários tem que ter algum tipo de deficiência. Aí o BPC, que eu falei para vocês, que é o benefício de prestação continuada, é um benefício que está previsto dentro da Lei Orgânica de Assistência Social, e ele é um benefício de renda complementar para pessoas com deficiência ou idosos, idosos com 65 anos ou mais. Só que assim, o BPC, ele, apesar de ser um benefício de renda complementar para pessoas com deficiência, ele tem critério de renda, tá? E esse critério, a renda da família, ela tem que ser 1/4 de salário por pessoa na família. Como é isso? Você tem que somar a renda de todas as pessoas que vivem naquela residência e dividir pelo total de moradores, pelo total de pessoas, e se esse valor der abaixo de 1/4 de salário mínimo, essa pessoa tem direito ao benefício de prestação continuada. Esse benefício ele deve ser solicitado nas agências da Previdência Social. Mas, gente, lembre, apesar de ser solicitado nas agências da Previdência, ele não é uma aposentadoria, tá? Ele é um benefício de renda. E ele não tem 13º, por exemplo, ele não é eterno, você tem que, de tempos em tempos, voltar lá e revalidar esse benefício, tá? Então, para ficar claro que às vezes as pessoas confundem isso com aposentadoria, vocês vão ouvir algumas pessoas dizerem: ah, eu sou aposentado, mas na verdade ele recebe o BPC, tá? Outra questão bacana, não sei se vocês vão ter necessidade ou não futuramente, mas ter acesso a um cão-guia, que é entendido pela lei como um recurso de tecnologia para mobilidade, para pessoas com baixa visão ou cegas. E para a nossa legislação, a gente tem uma legislação que permite a entrada e permanência de cães-guias em estabelecimentos comerciais, seja privado ou público de uso coletivo, tá? Vocês não podem só entrar com cão-guia na casa de uma pessoa se ela não permitir, mas fora isso vocês podem entrar no shopping, restaurante, lugares públicos, enfim, prédios públicos, inclusive no transporte, táxi, metrô, ônibus, ok? É permitido cão-guia. É muito importante falar isso porque tem muita pessoa com deficiência que às vezes sofre dificuldade de entrar com cão-guia e às vezes elas têm que andar com a lei no bolso para poder ter o direito garantido, tá? Isso aconteceu muito, agora diminuiu um pouco, a gente vê às vezes táxi ou Uber fazendo isso, mas aí entra naquela questão da discriminação, lembra? Vocês podem, se acontecer, até registrar um boletim de ocorrência e dizer que foi discriminação. Aposentadoria especial, e agora sim a aposentadoria. A gente tem uma lei complementar que garante uma aposentadoria especial para pessoas com deficiência. O que isso significa? Que vocês conseguem diminuir o tempo de contribuição quando você tem uma deficiência.
Isso vai variar em níveis de leve, moderado e severo. Essa avaliação quem dá é o próprio INSS, que vai fazer essa avaliação para dizer qual é o nível do teu grau de comprometimento em relação à tua deficiência. E aí, de acordo com esse nível, você vai ter um tempo menor de contribuição. Se a sua deficiência for considerada leve, para o homem vão ser 33 anos e para a mulher 28. Se for moderada, o homem vai contribuir 29 anos e a mulher 24. E se for severa, o homem contribui 25 anos e a mulher 20. E aí sim, é aposentadoria, como qualquer outra, a única diferença é que vocês vão contribuir um tempo menor por conta da deficiência. Okay? E aí, por último, a questão do transporte. Então, a gente tem como política federal de transporte o passe livre, que dá direito a pessoas com deficiência que têm renda per capita de até um salário. Aí lembra do per capita? Soma a renda da família, divide pelo número de moradores, e aí se der até um salário mínimo, vocês têm direito ao passe livre, que é um passe que dá direito a você utilizar transporte interestadual gratuito, tá, gente? Para solicitar o passe livre, você tem que entrar num site do governo federal chamado lá Passe Livre. Se você jogarem no Google, vai abrir, submeter um formulário e a documentação, e aí você vai receber uma carteirinha para poder ter direito. O bilhete único especial, eu trouxe aqui para vocês que a maioria da cidade já opera, que é a gratuidade no transporte municipal, trem, ônibus, metrô. Só que como cada município tem o seu regramento próprio, e muitos aqui não são de São Paulo, né, eu sei que tem pessoas aqui de fora, é importante que vocês verifiquem no município de vocês como funciona para obter o bilhete especial, para usar o transporte dentro da cidade, tá, o transporte urbano. Aqui em São Paulo tem, alguns têm critério de renda, outros não têm. Então, como isso varia, é importante que vocês verifiquem com o município de vocês, mas a pessoa com deficiência tem direito a esse transporte gratuito, ok? E no caso da aviação, há um desconto de 80% na passagem do acompanhante da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, se você é uma pessoa com deficiência que precisa de acompanhante para pegar um voo, você pode comprar a passagem desse acompanhante com 80% de desconto, tá? Isso é um direito também. E isso não está atrelado à questão socioeconômica, tá? É um direito que serve para qualquer pessoa. Em alguns casos também, as companhias aéreas não cobram a passagem de pessoas com deficiência que precisam usar voos para tratamentos de saúde, mas isso tem que ser verificado antes com a companhia e quais são os critérios, tá? Mas existe essa previsão, algumas companhias oferecem isso como um benefício, mas isso não está muito regulamentado do ponto de vista lei, tá? É legal, não está muito... E dá tempo de um videozinho de 2 minutos? Como que está meu tempo? Dá? Dá? Tranquilo? Mas é 1 minuto, 2. Vamos lá, então. Mas tá. Peraí. Ele tá. Não tem som. Não tá ligado o som no. Não, se não tá, não tem problema, Mário. Deixa. Depois eu mando pra vocês por e-mail. É um vídeo super curtinho, era só sobre acessibilidade. Eu prometo mandar pra todo mundo. Manda. É porque tá sem som, aí não adianta, porque ele tá com audiodescrição. Não tem problema. E é isso, gente, que eu tinha pra trazer pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada.